Persona em Foco recebe hoje um dos atores mais presentes na televisão, no cinema e no teatro, Marcelo Serrato. A conversa com o nosso convidado será conduzida pela atriz Alessandra Vernei, que contracenou com ele em 2 espetáculos musicais. Eu conheço o Marcelo, na verdade, desde uma leitura da Senhora dos Afogados, com direção do João Fonseca, que eu fiz uma participação cantando e ele estava lendo. Isso foi em 2001. E aí a gente veio trabalhar juntos só em 2015, no espetáculo Memórias de um Gigolô, com direção do Miguel Falabella. E aí nos reencontramos na Noviça Rebelde, esse ano, em 2018, onde ele fazia o papel do tio Max e eu fazia a baronesa Elza Schroeder. E aí a gente tinha um dueto juntos, foi super divertido, um trabalho de dobradinha mesmo. Além da Alessandra, temos também o produtor teatral Eduardo Barata, que já realizou diversos trabalhos em teatro com o Marcelo Serrato. Nos conhecemos desde os anos 90. Eu já tinha assistido o Marcelo no tablado, eu também sou geração tablado. Depois trabalhamos em 97 num espetáculo que a Marília Pêra dirigiu. Nem sei se ele vai lembrar, chamava O Último Drink. E desde então ficamos grandes amigos e grandes parceiros no teatro. Ele é padrinho do meu casamento com a Françoise Fulton. Já fizemos vários espetáculos juntos. Somos amigos de trocar confidências, de debates políticos. Somos grandes parceiros. Assim, o teatro faz isso, né? Ele forma famílias e núcleos. O Marcelo é meu irmão teatral. Meu irmão de vida, de carinho, de coração. E na minha família teatral, o Marcelo tem essa função de ser meu irmão, meu querido irmão e amigo. Não, aí não, hein? Aí não, relações bombásticas. Não. Marcelo Serrato, obrigado pela sua presença no nosso programa. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos começar? Vamos. Alessandra, por favor. Marcelo, vamos desvendar o seu passado aqui. Vamos lá. É verdade que você era tímido e gago e foi por isso que você foi fazer teatro? Pô, eu era muito... Na verdade, eu comecei no teatro muito pela timidez mesmo, mas eu era realmente gago. Minha mãe me mandou para a logopedia, na época era a logopedia que falava, e era muito difícil, inclusive no colégio. Eu tinha dificuldade de conversar com as meninas também, os amigos todos já com 13, 12 anos, já conversando com as meninas, e eu ia falar, já gaguejava, né? Então a menina começar a conversar já ia sair na hora, já desistia. E o teatro, na verdade, eu falo para as pessoas quando vão fazer teatro, e falo até hoje, quando tem alguém tímido, eu falo, pô, vai fazer teatro, porque realmente ajuda. Eu tirei minha timidez no tablado, onde eu comecei, e comecei na Cal, depois fui para o tablado, mas esse começo foi fundamental também como homem, né? Como me portar na sociedade também. Eu me lembro que eu queria muito ser representante de Grêmio do colégio, né? Aquele cara que reivindicava as coisas da sala. E eu sempre perdi a eleição no final, porque no final, no pitching final, eu gaguejava e todo mundo desistia de mim, claro. Né? Quais são as suas plataformas, né? Aluno, Marcelo Serrato. Eu na hora não conseguia, né? E você tocava gaita também, tocava né? Tinha gaita. Dificuldade de encarar eu não conseguia encarar a plateia. plateia. Hoje em dia eu falo com vocês aqui, é ótimo. Pô, que bom falar com a plateia, falar com vocês, olhar no rosto de cada um. É muito fácil para mim isso. Mas era muito difícil, era uma coisa que eu via aquela plateia e eu olhava para baixo. Tocar gaita também tem uma coisa de você ficar introspectiva, né? O que você recorda, o que você traz de bacana desse seu início de carreira na Cal e principalmente no tablado, que eu acho que é onde a sua formação aconteceu mesmo, né? Eduardo, eu acho que assim, a Cal, que é uma escola, para quem não sabe, uma escola do teatro, Casa de Artes Laranjeiras, né? Vários atores, é uma escola de formação, você se forma lá. O tablado é uma escola amadora, né? Então, eu fiquei um ano na Cal e fui para o tablado, e no tablado eu me encontrei. Eu me lembro quando eu cheguei no tablado, eu vi a Maria Clara Machado, aqueles olhos azuis dela. Quando eu entrei assim, aquilo já foi um encanto para mim, né? Que eu já tinha referência de
escola, em grupo de escola, visitar o tablado, eu pequenininho, ver aquelas peças. E quando eu vi aquela mulher, era como se fosse uma entidade para mim. Aquilo já me bateu diferente. O tablado é muito reconhecido por ser uma escola de improvisação. O que isso acrescentou na sua carreira? Eu me senti em casa, Eduardo. Assim, o tablado foi como se eu me sentisse em casa, eu me senti acolhido. Isso até hoje, né, lá. É como se fosse a minha segunda casa. Eu comecei como ator, eu dirigi no tablado, eu fui assistente de direção, eu fiz figurino, eu fiz cenário, eu fiz bilheteria, eu operei o som, fui contra a regra, eu fiz de tudo no tablado. Então o tablado me ensinou esse mundo aqui, né? Esse mundo aqui dos bastidores. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Foi lá que eu me descobri, entendeu? Marcelo, nós vamos começar a mostrar alguns depoimentos que a gente tem a seu respeito. O primeiro deles não é nem de uma pessoa, é de uma turma lá do tablado. Opa! Olha só. Legal. O Marcelo Serrado, eu tenho um carinho enorme por ele. Ele vem de uma geração do teatro tablado, de meados da década de 80, quase final da década de 80, e que já pegou um movimento diferente assim, do teatro, né, na cidade e no país. Já não haviam tantos grupos experimentais, as companhias também não. Os jovens atores eles tinham que se juntar para poder criar, né, os seus trabalhos. Ei, querido, tô te mandando um beijo. Me veio imediatamente o Tribobocite, que foi um espetáculo que a gente fez no tablado em 1988, fazendo um casal, mocinho e mocinha de Souza, um barato, né? Como o teatro entrou na nossa vida, como a gente aprendeu ali. Bom, muito fácil falar do meu querido Marcelo Serrado, meu amigo, com quem eu estreiei no palco, no tablado, em 1988, fazendo a Heloísa e ele fazendo o Abelar. O Rei da Vela, que a Luísa Cardoso dirigiu com a Bia Junqueira. Desde então, eu te acompanho aí, eu e todo o Brasil, e te desejo o melhor, a melhor sorte. E agora, mais de 30 anos depois, eu tenho que de novo agradecer ao Serrado, que essa semana esteve comigo aqui na Cidade das Artes fazendo um trabalho lindo. É um parceiro, é um amor da minha vida, que eu espero estar junto com ele para sempre, um ator que eu admiro, que eu respeito. Eu tenho um carinho enorme pelo Marcelo, uma admiração, e fico muito feliz de ter contribuído de uma certa maneira e ter feito parte dessa trajetória da vida dele. Parabéns pela sua trajetória. Sigamos. Beijo. Serradinho, te amo. A Sura é realmente uma referência, né? Para todos nós. A Sura para todos nós é uma referência no tablado. Quando eu cheguei no tablado, a Sura e a Luísa Cardoso eram uma dupla. Sura, Berichaves e Luísa Cardoso. Luísa foi minha professora, que dirigiu O Rei da Vela com a Bel Cucci, né? Bel é filha da Dina Sfati, do Paulo José. A Dina foi ver o espetáculo vendo a filha fazer. Tinha lá o Paulo José e a Dina na plateia. Você imagina eu, jovem ator, com a Dina Sfati na plateia. Falei, vou desmaiar, vou ter um troço, né? Tribobó foi o seu primeiro? Tribobó foi o primeiro trabalho, dirigido pela Maria Clara Machado. Bom, de lá para cá foram mais de 30 espetáculos na sua carreira, ou seja, é isso mesmo? A timidez realmente foi pro brejo. Ela estudou, hein? Olha que maravilha, estudou tudo. Eu queria saber se ainda assim a timidez foi a sua maior dificuldade na formação de ator. Amiga, ali eu acho que sim, acho que a timidez sim, mas assim, eu sempre me julguei muito assim, né? A gente fez um musical junto, para quem não sabe, Memórias de um Gigolô, que depois desse musical, direção do Miguel Falabella, eu falei para mim que era o meu primeiro e último musical, né? Nunca mais faria um musical, porque eu me cobro muito também, eu falo, pô, eu não cheguei naquele lugar que eu queria chegar, não achei que eu estava bem. Então, na verdade, quando eu comecei como ator, por essa coisa da timidez e tudo, eu não me considerava A gente tem um julgamento, né? Um bom senso. Se bem que tem gente que não tem bom senso, né? Mas muito. Nem todos, hoje em dia, então, por aí no Brasil, a gente pode até falar sobre isso. Vamos passar esse assunto. Melhor não. Mas tem muita gente que não tem bom senso, mas eu acho que o artista tem que ter um pouco de bom senso. Vim para São Paulo, no meio indo lá na frente, vim trabalhar com o Zé Celso Martinez Correia. Fiquei um ano aqui com o Zé Celso fazendo Hamlet, um espetáculo de 5 horas. Você fez no Rio também? Fiz no Rio também, no Parque Lage. Ali que ele virou a chave, né? Falei, opa, eu posso errar. Que legal. Aí comecei eu acho que ali foi o meu turning point, assim, sabe?
você não fica reduzido só à interpretação. Você escreve, você dirige, você produz. Queria saber como você, inserido nessas outras funções, como isso acrescenta para a sua profissão de ator, se acrescenta e como que isso acontece? Edu, eu acho que assim, eu fui escrever e dirigir também por uma questão também de ver esse outro lado. Dirigir me ajudou muito a ver, então tá, deixa eu ver como é que eu... Por isso que eu falo, todo diretor, quando eu dou assim, uma palestra ou tenho uma entrevista, alguma coisa, eu falo, pô, acho que todo diretor de cinema, de televisão, ou, enfim, de teatro, deveria fazer um curso de ator. Porque deveria fazer um curso de ator. Porque tem muito diretor que chega assim, vai para lá, vai para cá, é guarda de trânsito, né? Vai para lá. Marília Pêra falava isso, né? Guarda de trânsito. Então, assim, eu acho muito importante para ele poder saber chegar na gente. Por exemplo, eu quando estou fazendo um personagem, eu posso até errar, como não tenho essa bola de cristal. Mas eu estudo, eu corro atrás, nem sabe. Eu escrevo, eu tenho umas 70 perguntas que eu fiz através de tem um livro chamado Ator e o Método, de Eugênio Kuznets, que vocês devem conhecer, que é um livro que para mim, é o best-seller, assim, né? Ele pegou o método do Stanislavski e botou de uma maneira palatável e fácil. Tem umas perguntas que ele faz sobre a gênese do personagem. Eu peguei essas perguntas e coloquei outras e tem uma psicóloga que eu trabalho sempre quando eu vou fazer um personagem, que a gente colocou outras perguntas. Então, tem 70 perguntas do personagem que eu faço. Duas perguntas. Teu personagem é guiado por fobias ou não? Qual é a relação do passado com o mundo de hoje? Ele tem alguma relação, algum trauma dele de infância tem a ver com as coisas que ele tem, que a vida dele hoje traz? Como é que a família dele, como é que ele teve algum trauma de infância? Como é que foi o parto dele? Foi um parto normal? Foi cesariano? Defeitos físicos. Defeitos físicos, o andar dele, coisa que o diretor não sabe, não tem a menor ideia. Mas nunca vai saber, mas é uma coisa minha, entendeu? E aí também eu faço um trabalho, que é um trabalho quase de cabeça, mas também faço um trabalho físico também, que eu procuro. Posso errar, mas é o meu trabalho. E escrever? Escrever ajudou também, mas eu acho que eu não tenho talento para escrever, não. Sei, a gente tem que saber as nossas limitações. Eu gostei, mas eu não sei se é essa a minha onda, mas eu gostei de dirigir. Eu acho que eu daria um bom diretor. Acho que Você já dirigiu quantos espetáculos? Dirigi 2 infantis. E o infantil é uma coisa muito bacana de falar, que eu fiz muito infantil na minha vida. Então, sabe no shopping center, quando vocês vão, que tem pessoas vestidas de personagem, dando filipeta, um cara vestido de abacaxi, eu quando vejo um ator assim, eu tenho vontade de abraçar. Falar, calma. Vai passar. É difícil. Não, meus filhos, tenho filho de 5 anos que adoram ir infantil. Isso eu vou falar para o Brasil todo. Você leva eles? Levo eles. E eles adoram as peças horrorosas, Barato. As piores peças, aquelas coreografias péssimas, atores horrorosos, péssimos. Eles riem, se divertem. Seus filhos te ensinam a gostar mais de teatro? Que é ruim, né? Meu Deus, vão ver só coisa ruim. Filho, vamos ver uma peça boa. Não, quero ver aquela do He-Man contra a Batata Selvagem, não sei o quê. Falei, filho, vamos ver lá a princesa, não quero ver o He-Man, não sei o quê. Mas você já foi surpreendido achando que era ruim, chega lá uma coisa bacana? Não foi. Nossa. Não foi, infelizmente não. Ô Marcelo, você já declarou em algumas entrevistas que você prefere as comédias. Quando é que foi que você se descobriu um comediante? Ai, não sei, eu acho que eu comecei, quando eu comecei a fazer os personagens, principalmente alguns vilões, e botei humor nos vilões. Porque sempre eu sempre via as novelas e via aquele vilão vestido de preto. Falei, por que o vilão se veste de preto? Tudo bem, tem o arquétipo do preto e tudo, né, de ele se vestir de preto. E aí me incomodou, o vilão pode se vestir de branco, de amarelo e tudo. E também, por que o vilão é sisudo, né? Tem um livro chamado Príncipe, do Maquiavel, que fala exatamente da vilania de uma maneira... Recomendo a qualquer ator aqui, qualquer artista que for fazer um vilão, leia esse livro, porque lá tem um arquétipo da vilania muito claro. Mas eu descobri também que a comédia, o vilão, tem vilões maravilhosos que vão botar o filho para dormir, que jantam com a família, né? São humanos, São humanos, mas chegam à noite, na madrugada, vão matar, vão esquartejar, não sei o quê. Então, o vilão tem esse humor também, né? O humor fora disso, né? Que é uma pessoa normal, mas que é vilã. Você acha que a gente tem um pouco de vilão? Todo mundo é um pouquinho vilão? Todo mundo, né? Todo mundo tem essa vilania. Eu acho que está tudo
que eu falo, Barata, mas você descobriu esse personagem, você criou um personagem da tua... Não, tá tudo na vida, tá aí, ó. Eu tô vendo, tem um personagem aqui, ó, tem um outro personagem ali, ó, olha como é que ela senta. Você acha que o Atílio seria qual vilão? Você acha que o Atílio é um vilão? Olha lá. Um vilão chique, né? Um vilão elegante. Elegante. Mas aqui a maneira das pessoas sentarem, né? Aqui a outra me olhar de um jeito, a mão, o outro como cruza a perna. Tá tudo aqui na vida, ó. Aqui o corpo, um outro já meio de lado. Então tá tudo aqui, né? Marcelo, um ator que trabalhou com você, não só em comédias, em vários trabalhos, também mandou um depoimento gravado por celular. Opa, olha só. Olha só. Marcelo Serrado. Marcelo Serrado é aqueles amigos de muitos anos que já viraram irmão, assim, aquele irmão que a gente escolhe, né, que é um irmão forte. E a gente tem muita história, muitos projetos, fizemos muitas coisas. Assim, para começar, nós nos encontramos pela primeira vez na CAL, Casa das Artes Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro, uma escola de teatro. Nós tínhamos um mesmo professor, que era o saudoso Fábio Junqueira. Ele juntou as nossas turmas para uma coisa que ele chamou de improvisação caótica, e foi uma coisa dionisíaca, gigante, louca, e assim nós nos esbarramos pela primeira vez. Logo que eu terminei a CAL, depois do meu espetáculo de formatura na CAL, ele me telefona, a gente ficou amigo, e ele me chama para fazer uma substituição num espetáculo que foi importantíssimo na minha carreira, que foi o Ateneu. E depois fomos fazendo várias outras coisas. Eu acho que uma das coisas importantíssimas da nossa relação foi o No Retrovisor, um espetáculo, um texto do Marcelo Rubens Paiva, dirigido por um grande amigo nosso também, o Mauro Mendonça Filho. Então, assim, isso é um pouquinho do panorama de uma carreira tão rica como o do Marcelo. Marcelo, tamo junto, te amo, brother. Vamos embora, vamos trabalhar mais, vamos inventar mais coisas, vamos falar mais coisas, vamos rir junto e vamos embora. O Otávio é esse irmão que eu escolhi, né? E é um grande ator. A gente fez No Retrovisor do Marcelo Rubens Paiva. Me lembro que a Bárbara Leodoro fez uma crítica na primeira página do Globo. E aí o espetáculo virou um fenômeno. Ela tinha a capacidade, a Bárbara, de transformar um espetáculo num acontecimento. No dia seguinte tinha Fernando Montenegro na plateia, Caetano Veloso, Marco Nanini. Viajamos, o espetáculo virou filme e criamos uma relação. O Otávio já me dirigiu no teatro. A gente tem 212 projetos juntos. A gente vai fazer um filme agora em fevereiro. Ele já me dirigiu em teatro, a gente vai fazer um projeto na TV, a gente tem uma relação de... A gente se admira mutuamente, me conhece muito como ator, né? Um cara que eu sei que eu posso confiar, e o caos dele é maravilhoso, porque ele é né? Você sabe que o caos dele é muito inteligente, nos ajuda. Criativo, caos criativo, genial. Nós temos agora o primeiro intervalo do programa, é rapidinho, a gente volta já já com o Persona em Foco de hoje. Obrigado. Segundo bloco do Persona em Foco, hoje nós temos aqui a Alessandra Verney e o Eduardo Barata. Eles estão encarregados de conduzir o bate-papo com o Marcelo Serrado. Obrigado. Marcelo, em Amigas Peronomútil, todos do elenco interpretavam personagens femininos. Houve algum motivo para isso? Por que os personagens não foram interpretados por mulheres? Não, a peça tinha essa pegada do Direção do Posse, né, da texto da Célia Forte. E eu, na verdade, fui fazer espetáculo em Salvador, porque eu estava me preparando para uma novela chamada Velho Chico, que se passava, era uma novela que tinha atores baianos, e se passava na Bahia, inclusive, né, no Recôncavo e também no Rio São Francisco. E tinha uma montagem em Salvador, com atores baianos. Aí, quando me chamaram, o produtor Sandro Chaim me chamou, eu falei, pô, quero ficar na Bahia, claro. E fui fazer esse espetáculo que foi maravilhoso. Trabalhei com atores incríveis baianos. Você vê como o Brasil tem atores maravilhosos, né? E assim, a peça, na verdade, tinha essa pegada de ter atores fazendo mulheres. Eu adoro fazer mulheres, incrível fazer mulher. Amigas Peronomútil, olha só quem gravou uma mensagem para você sobre esse trabalho e vários outros trabalhos que vocês fizeram juntos. Opa! Marcelo, querido, tantas vezes nos cruzamos e trabalhamos juntos no teatro. Nós tivemos o privilégio de divulgar suas peças maravilhosas, Rayman, que você estava esplêndido, os vilões de Shakespeare, vilões, você fazia todos aqueles vilões maravilhosos.
Muitas peças nós nos cruzamos e eu te adoro, você é um querido e ainda eu tive o privilégio, um privilégio maior ainda, de que você fez a Débora do Amigas Peronomútil lá com a produção de Salvador. Obrigada, viu, querido? Foi uma honra para mim. Um beijo enorme, te adoro. Ela é... Célia é a versão barata de São Paulo, né? É a versão Eduardo Barata de São Paulo, né? De uma grande produtora, né? Uma grande também divulgadora, uma grande autora. Então, uma pessoa assim, uma pessoa realmente do ramo, né, Eduardo? Ela é uma pessoa grande... do ramo, assim. Uma mulher de teatro. Mulher de teatro, né? E todos nós amamos ela, vida longa, que a gente faça muitas coisas, meu amor. Marcelo, vamos falar agora um pouquinho de musicais? Vamos lá. Acho que quando você montou Tom e Vinícius, ainda não tinha esse boom de musicais que hoje tem, né? Naquela época, esse projeto foi um projeto que você idealizou. Eu queria saber por que você escolheu montar esse espetáculo, uma produção enorme, com 70 pessoas envolvidas, enorme, muito grande, e economicamente difícil de ser viável, né? Queria saber o porquê você quis montar o Tom e Vinícius e do tamanho dessa produção, como foi encarar uma produção tão grande. Olha, na loucura, né? Aquela coisa, né? E eu era apaixonado por Bossa Nova, sou até hoje. Minha mãe também, meu pai, ouvia muito em casa a Bossa Nova. Então, sempre tive um sonho. Eu sempre fiquei muito intrigado dessa amizade de Tom e Vinícius, né? De terem surgido essas músicas lindas. E queria contar um pouco dessa história, apesar de não ter muito conflito, né? Porque a vida do Tom é uma vida muito tranquila. O Vinícius tem conflito. Então, juntei o Tom e o Vinícius para ver se tinha essa liga. E realmente tinha uma liga, tinha uma dramaturgia ali que a gente achou que o Elkanah e a Dani Pereira nos ajudaram muito. E nosso príncipe Daniel Hertz costurou isso, né, de uma maneira belíssima. E eu acho que o espetáculo deu certo, né, assim, dentro do tempo dele. Agora, era muito caro, a gente não paga uma produção de um musical. Né? Eu falo sempre assim, o musical no Brasil virou uma indústria. E é muito bom, porque eu fiz o último musical agora com a Verney, eram mais de 250 famílias que se beneficiavam pela produção do espetáculo. Diretamente. Diretamente, figurinistas, cenógrafos, cenotécnicos. Então, a gente está dando emprego para muita gente. É um mercado. É um mercado. Né? Marcelo, nós temos aqui o depoimento de duas pessoas ligadas a esse trabalho, Tom e Vinícius. Olha só o que eles falam, Opa, que medo, hein? Foi um privilégio encontrar com esse cara na vida. Nós nos conhecemos desde 87, na época que eu fazia CAL, que eu me formei na CAL, a gente frequentava o mesmo grupo de amigos. Depois de muitos anos, eu via encontrar com esse cara que estava produzindo e atuando um musical que era uma ousadia. Tom e Vinícius, o musical. Na época o Marcelo praticamente não tocava piano e foi impressionante como que ele adquiriu uma excelência em relação ao piano para conseguir realizar o personagem do Tom Jobim. E isso eu me lembro que eu ficava vendo os ensaios, eu ficava impressionado como ele ficava horas estudando e como que ele chegava cada semana mais preparado e se apropriando de uma questão fundamental do personagem do Tom Jobim. Dividíamos juntos uma cena antológica do musical, que era do Frank Sinatra e do Tom Jobim, papel que o Cerrado ousadamente fazia. Porque tudo é tão triste. Yes, I'll give my heart gladly. But each day when she walks through the sea. E isso é uma coisa que me marcou muito. A entrega, a alegria, a dedicação do Marcelo em fazer aquele personagem. Eu, a partir de então, comecei a admirar esse cara, não só como ator, mas como pessoa, uma pessoa simples. Muito obrigado e vamos que vamos. Nicolau. Nicolau fazia parte do Inimigos do Rei, né? Com Paulinho Mosco e Luiz Guilherme. Encontrei uma barata na esquina. E hoje em dia é um grande ator de musical, faz vários musicais um atrás do outro. E fazia o Frank Sinatra, não tem nada a ver com o Frank Sinatra, mas ele pegou o Frank Sinatra ali. Era um momento da plateia que eu sentia, a gente fazia no Carlos Gomes, que tem quantos lugares o Carlos Gomes? 600 e pouco. 600 lugares, a plateia ficava suspensa, cantava juntas, via aquelas senhoras chorando, era um momento sublime, porque as pessoas realmente viam o Tom e o Frank ali.
E o Daniel Príncipe, né? É um diretor que eu admiro com o grupo dele, Atores de Laura. É um cara que dá aula de teatro até hoje. Quantos atores se formaram que saíram dele, né? Realmente é um diretor de mão cheia. Eu sou muito grato a ele por ter me ajudado. Então agora vamos dar um pouquinho de tempo no teatro e falar de televisão. Começar a falar de televisão. Um dos seus primeiros trabalhos na televisão, aliás, o primeiro seriado foi o Anos Rebeldes, que você fazia o Edgar, que dividia a Malu Mader com o Cássio. Com o Cássio Gabos, isso. Vendo hoje em dia, eu falo, tenho críticas severas ao meu trabalho, entendeu? Como ator mesmo, como intérprete. Então é um trabalho que eu não gosto de ver. Eu acho maravilhoso, mas eu falo, pô, eu podia ter feito melhor. Você desculpa, você disse que não gosta de ver, mas a gente separou um pedacinho aí do Anos Rebeldes para mostrar. Fazer o quê? Início da sua carreira, começo da sua trajetória na Globo, né? Não, é importante também. A gente tem que ser a favor das leis, da justiça oficial. Você está argumentando como se fosse... Violência só gera violência! Existem caminhos pacíficos, racionais, mesmo que sejam longos. Eu podia te dizer que eu sou um democrata e não comunista. E eu tenho tanto horror, João, a ditadura de direita quanto de esquerda. Mas eu não vou te dizer nada disso. Porque a minha impressão é que você não ouve. Não, eu vendo assim, não é tão mal, não. Ah, mas é ruim. Mas é um clássico, né? Da é um clássico, não. E é como a fala é atual, né? Podia ser hoje, né? Podia ser hoje. Tá falando dos personagens, falando sobre isso hoje, né? Porque você vê que essa coisa é cíclica, né? Mas é uma belíssima história, né? Inclusive estudada nas faculdades hoje, uma série maravilhosa. Você fala muito de uma coisa que eu não tenho ideia do que seja, que é a novela auditiva. O que é isso? O que é novela auditiva? Auditiva. Ah, sim, isso é importante. Então, a novela das 7 é uma coisa é uma tese que eu tenho, que eu escutei, que eu acho maravilhosa. A novela das 7, ela é uma coisa que no Brasil, a pessoa chega em casa, ela está botando o filho para comer, está arrumando a casa. Ela é uma novela auditiva. Ela é uma novela que você está fazendo coisas e você está vendo a novela. Aí você para e dá uma olhada na novela das 7. Você está assistindo sem ver. Você está assistindo sem ver. E você está arrumando a casa, você está comendo. A novela das 9, não. Você para e vê. Você senta, a novela das 11, não. Você está meio que dormindo. E dá uma olhada meio namorando, assim, entendeu? Então tem isso. A novela das 9 você para. Então a novela das 7... Engraçado, porque eu fiz uma última novela das 7, da Cláudia Souza, eu botei uma risada num personagem que não tinha nada a ver com o personagem, mas tinha a ver. Por quê? Porque eu queria, quando o espectador estivesse passando, ele ouvisse aquela risada, falou, deixa eu ver essa risada aqui. Então eu chamava atenção com a risada do personagem. E isso... Como é que era a risada? Era uma risada em prestação, entendeu? Já com o personagem da Vernet, eu fazia... Está na hora de mais um intervalinho, rapidinho de novo. Exausto, hein? Exausto. Está exausto? Deliciosamente exausto. A gente volta já com o Persona em Foco de hoje. Estamos de volta com o Persona em Foco. Hoje nós temos aqui a Alessandra Vernei e o Eduardo Barata conduzindo a conversa com Marcelo Serrado. Marcelo, em Gabriela, você fez o papel de Tonico Bastos, que já tinha sido interpretado pelo Fulvio Stefanini há quase 40 anos. Como é que é isso? Qual é o desafio como ator de refazer assim, um papel que foi tão marcante na época? O Fulvio realmente deu um show, né, naquele papel e foi difícil. Eu botava o queixo, né, aquele queixinho aqui, né? E eu falava assim, pô... É muito engraçado. E eu me lembro que eu comecei a fazer isso, um dia eu falei pro Maurinho Mendonça, diretor, falei, pô, Maurinho, deixa eu botar um queixo aqui, meio... Como é que é o nome disso? Que é? Protuberante, assim, aí... Ele falou, pô, será, Serrado? Eu falei, vamos botar, vai pra mim, vai ser bom. E aí eu comecei a falar, os câmeras começaram a me imitar. Sabe quando vê os câmeras imitando? Aí a cena do Marcelo Serrado... Tinha algumas pessoas que falavam, tá um pouco exagerado, não sei o quê, mas eu gostava de fazer. Temos depoimentos aqui sobre esse trabalho, Gabriela. Vamos ver quem são, hein? Ih, caramba. Marcelo, tudo bom?
Dei uma passadinha para te dar um beijo, falar da minha admiração por você, pelo colega, pelo amigo, pelo parceiro de cena, que eu tenho tanto orgulho de trabalhar. Tu é oferecida. Gosto não de ficar casada com corno manso. Eu que me separava, devassa. Corno devassa. Corno devassa. Corno! Marcelo Serrado é um grande ator com um leque de interpretação maravilhoso que vai do drama à comédia. Eu o admiro muito. Muito obrigada. E cuidado, hein, gente? Mó formigão. Ainda botava a culpa em mim no estúdio. Comia as coisas todinhas e dizia que era eu. Marcelo, né? Beijo. Até o próximo trabalho, Marcelo. Valcir é um querido, né? Um dos autores realmente que a gente vê. Valcir é aquele autor que coloca o Valcir, vai dar certo, né? Um dos grandes autores que a gente tem que ter muito. E eu vi várias peças de teatro do Valcir Carrasco, incríveis aqui em São Paulo. É um cara que também que escreve muito bem para teatro. E vamos fazer mais coisas, Valcir, realmente te admiro muito, né? E Fabiana Carla é aquela atriz realmente que vai do drama à comédia. E ela fala de mim, mas ela ficava... Tinha, assim, vários docinhos. Aí eu chegava, cadê a Fabiana? Ela ficava na porta do estúdio, escondida, comendo os doces, assim, escondidos. Que mentira, hein, Marcelo? Eu falei, Fabiana, cadê a Fabiana Carla? Tô comendo docinho, mas não fala nada pra ninguém. E a gente realmente se divertia, né? Era um barato. Marcelo, a gente está falando em grandes personagens, né? Você ficou um tempo na Record. Quando você voltou para a Globo, você ganhou de presente do Aguinaldo o Cro, aquele personagem maravilhoso que foi em 2011. Realmente, eu acho que ele é um divisor de águas na sua carreira. Sim, sim. E, naquele momento, já havia um indício que ia acontecer um patrulhamento que hoje a gente tem tão grande aí, que a gente já falou várias vezes. Você sentiu isso em 2011? Você sente isso hoje que o filme está aí? Se, em algum momento, ter feito o Cro provocou um patrulhamento no público, do público com você? Eu não senti isso. Eu não sei se o Cro também chegou num lugar, Eduardo, que assim é um personagem... Inclusive, a Gabriela, eu fiz logo depois do Cro, né? Até foi muito difícil para mim, porque eu estava com o Cro ainda, foi difícil. Eu me lembro que eu fui dar uma entrevista no Jô Soares, e eu estava falando assim, falava com a mão assim. Falei, que mão é essa? Falei, a mão do Cro, a mão vem o tempo todo. A mão vinha aqui, né? Foi fazer boxe para tirar a mão, né? Porque... Mas o Cro foi uma coisa incrível, porque eu tinha vindo de uma novela da Record, fazia um personagem do Marcílio de Moraes, chamado Delegado Nogueira. Um vilão, eu ganhei uma PCA, que de melhor ator no ano, e aí a Globo me chamou de volta para fazer o Cro. E o Aguinaldo foi o cara que me deu a oportunidade, falou, não, eu quero aquele ator lá. Ah, mas ele não vai fazer o gay. Ele falou, não, vai fazer. Então, sou muito grato também ao Aguinaldo, que apostou em mim, né, que me viu fazendo aquele personagem lá na Record. Eu diria que o delegado foi um divisor de água na minha vida, né? Eu estava falando de interpretação, vocês viram, né, que Anos Rebeldes e esse personagem da Gabriela, viu a diferença de atuação, né? Completamente. Muito grande isso para quem está aí de vocês da plateia. É muito nítido, né? Uma segurança, de tranquilidade de cena e de... Você vê que é possível um ator progredir, né? Então, isso realmente é uma... Então, em nenhum momento você sentiu... A patrulha? A patrulha. Não senti. Marcelo Aguinaldo Silva é um dos maiores nomes da nossa teledramaturgia. Ele também mandou uma mensagem para você. Eu estou Valcir Aguinaldo. Primeiro, eu tenho que dizer que gosto do Marcelo Serrado. Gosto como ator, gosto como pessoa e gosto quando ele vive meus personagens. Porque o Marcelo tem essa capacidade que só alguns atores têm de entender o tom exato dos personagens que eu crio. Ou seja, eles são, às vezes, engraçados, às vezes patéticos, e isso tem que ser feito da maneira correta, exata, no ponto exato, mas ele também tem consciência de que meus personagens são reais e profundamente humanos. O Marcelo é um ator que sabe como conduzir os meus personagens e por isso eu adoro trabalhar com ele. Mas também gosto muito do Marcelo como pessoa. Ele é divertido, ele é legal, ele é para cima, ele é bem-humorado. E por isso eu acho que o Marcelo Serrado faz bem quando está por perto da gente. Ele é uma pessoa de quem eu gosto. Eu amo Aguinaldo.
Olha, realmente eu posso parar, né? A Valcíria e Aguinaldo falando, eu não tenho mais o que dizer, né? Aguinaldo realmente ele foi me deu um maior presente, né? Que é o Croa da minha vida, né? Que realmente é um personagem que eu não tenho nem o que dizer, mas tem a alma, né? Aguinaldo é um autor que escreve com alma. Então, assim, o Croa era verdadeiro, o Croa sofria, o Croa não era só o arquétipo dele, do óculos, da gravata, ele era um personagem verdadeiro, estava lá, ele era de verdade. E recentemente você fez a produção, a nova versão de Amores Roubados, né, para Telemundo. Sim, falando espanhol, sim, hablas espanhol um pouquinho. Inclusive lá nos bastidores da Noviça ele ficava toda hora com fone. Quando ele não estava em cena, ele estava falando espanhol. Eu estive que despertar temprano. E como é que foi essa experiência? Sim, vamos falar um pouquinho mais, porque tu hablas. Hablo espanhol, um pouco. Sim, tu hablas, tu estuve cantando uma canção em sim, uma canção, pero na película de Falabella, como fosse para tu? Eu hablo muito mal. Tu és muito hermosa, muito graciosa. Muito guapa. Tens alguma dificuldade em Sim, uma dificuldade. Esse é o problema do ator brasileiro, quer falar portunhol horroroso. Viu? O exemplo. Eles falam assim pra gente, Marcelo, fala para os brasileiros falarem português devagar, que é melhor do que quando vocês falam, sim, eu estou cá, no Brasil, eu sou brasileiro. Eu falo inglês, aí não. Então é horroroso, porque eles não entendem nada que a gente está falando. É uma série do Zé Vilamarim, do Jorge Moura, chamada Amores Roubados. A Globo fez uma parceria com a NBC Telemundo e pegou um ator deles e mandou para lá, contracenando, barato desse trabalho, que eu contracenei com 8 atores de países diferentes. Atores do Peru, do México, da Colômbia, de El Salvador, de Porto Rico. Foi muito, muito bacana. Temos mais um intervalo agora, é o último do programa. Voltamos já já com o Persona em Foco. O último bloco do Persona em Foco, o Eduardo Barata e a Alessandra Vernei ainda tem algumas perguntinhas para fazer para o Marcelo Serrado. Obrigado. Ano passado a gente produziu Os Vilões de Shakespeare, né? Foi um espetáculo que o Geraldinho Carneiro adaptou, Sérgio Modena dirigiu. Por que você escolheu esse texto? Foi uma indicação de um grande amigo seu, mas eu queria saber o porquê você escolheu, se você fez todos os vilões que você gostaria de interpretar do Shakespeare mesmo, como é que se deu esse projeto? Na verdade, assim, eu fazia o Rayman com o Zé Wilker, e o Wilker me apresentou esse texto. Eu falei, pô, Wilker, me dirige num espetáculo quando terminar. Rayman foi uma coisa muito especial, porque eu tenho um irmão autista, né, que tem assassino, então para mim era muito próximo àquele universo, né? Então era muito real eu viver aquilo em cena. Inclusive eu quero fazer, a gente tem um projeto junto de um autista de novo, né? Eu e o Eduardo. Mas eu vi que me apresentou esse texto. Falou, cara, tá aqui uma peça maravilhosa do Berkhoff. Entrei na internet e vi tudo do Berkhoff, fiquei encantado com aquilo. E eu queria muito falar dos vilões, né? Eu gosto de vilão. Vilão é uma coisa que me encanta, né? Eu tenho uma... Por isso que eu li O Príncipe do Maquiavel, é uma coisa que me encanta, os vilões. Eu acho os vilões, o Scarface do Al Pacino, genial, os vilões do Robert De Niro, né, nos filmes. Mas o que te encanta? Me encanta eu acho os vilões humanos, né? Por exemplo, Ricardo III, ele começa a peça se apresentando. Como é que ele se apresentava? Não, agora, o inverno de nosso desgosto fez verão por esse sol filho de orque. E as nuvens que paravam sobre nós jazem no seio fundo do oceano. Agora, com as guirlandas da vitória, nossas armas expostas são troféus. Nossos alarmes se tornaram festas, nossas marchas, dancinhas deleitáveis. A guerra perdeu as rugas do seu rosto. E, em vez de cavalgar corcéis armados para assustar as almas do inimigo, dá cambalhota na alcova das damas ao som lascivo e ameno do alaúde. Mas então na verdade ele começa, vou parar por aqui. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, o Ricardo III, dá
um marasmo, não tem guerra nenhuma. Então está falando que as guerras viraram essa coisinha, no alaúde, não tem uma coisa para colocar. Não, eu sou um cara mau, ele já se apresenta para a plateia como uma pessoa vil. É lógico que para quem lê os outros Ricardos, as peças anteriores, tem uma trajetória do personagem até aí. Mas para quem não começa, ele começa, olha, eu sou assim, eu vou matar, eu não quero isso aqui, eu vou ser assim, e eu vou começar a vou matar todo mundo nessa peça. Então, para vocês saberem, ele apresenta o personagem assim. E ele começa falando dessa coisa que não está muito legal. Então, eu acho muito bacana esse personagem do Shakespeare, né? Tem outro vilão que eu adoro também, que é o Iago. O Iago é sensacional, porque o Iago é aquele cara que incentiva o outro a matar. Né? E ele se faz como melhor amigo. Existem muitos Iagos hoje em dia, principalmente na política, né, Eduardo? Nossa. Né? Os Iagos brasileiros, eles estão em voga hoje em dia, que é aquele cara que está do lado e fala, pô... O político tem muita coisa a ver com o Iago, porque o Iago, ele é um cara que é um grande lobista, na verdade, e ele é um cara que é aquele cara que está batendo ali do lado, está sempre atrás, sabe? Tem um protagonista na frente, mas ele está atrás. Ele está ali o tempo todo, né? Colocando a carinha. De uma certa forma, um laranja, Ele né? é um laranja, né? Ele é um grande... armador daquilo e faz o cara ter um ciúme perverso para matar, chegar a matar. Qual dos vilões do Shakespeare que foi montado no espetáculo você mais admirava, ou como ator e como espectador, o leitor do Shakespeare? Acho que todos, assim. O Ricardo, por essa coisa dele, viu, mas eu adoro Shylock também, acho o Shylock genial. Mercador de Veneza. Mercador de Veneza, que também é incrível. Mas o Iago, para mim, ele é especial, né? Eu acho que o Iago, ele tem a maneira que ele fala, aquela coisa toda leve, suave dele. Eu sou teu amigo, cara. Que isso? Eu joguei muito Iago em alguns personagens meus em televisão. Fiz muito Iago, por conhecer bastante a obra do Iago, do Macbeth. E eu falei, pô, esse personagem tem muito a ver com Iago. Então, alguns diretores que tinham lido a obra falaram, pô, você está fazendo Iago, né? Eu falei, algumas coisas que eu estou botando aqui do Iago nesse personagem. Então, você lê, eu falo para um ator, você lê e saber um pouco de dramaturgia é muito importante para chegar no personagem, porque você tem referências. Você, peraí, aqui tem um pouco do Iago nesse personagem. Está fazendo, de repente, uma novela que não tem nada a ver com isso, mas você coloca... ali o Iago o Iago está lá, entendeu? Quem será que lhe enviou uma mensagem sobre esse trabalho dos vilões de Shakespeare? Intensíssimo, hein? Dirigir o Marcelo Serrado nos Vilões de Shakespeare foi um prazer. Primeiro porque esse espetáculo é um grande presente para qualquer ator, porque ele proporciona esse passeio por alguns grandes vilões da obra shakespeariana. O Marcelo se joga de uma forma muito apaixonada no trabalho, não tem medo de se desafiar. Ele é um ator extremamente carismático e muito interessado em buscar uma comunicação direta com o público. Quer dizer, como trazer essa obra, esses personagens que foram escritos lá no século XVI, de uma forma realmente direta, objetiva, e ele tem esse domínio. Quem há de me acusar de ser vilão? Quando ele dá um conselho tão honesto, tão sábio. Eu queria dizer que o Marcelo, além de um grande profissional, ele se tornou um grande amigo meu. Um grande diretor, um dos grandes diretores de teatro que a gente tem, né? Sérgio Modra, é realmente incrível, um cara extremamente generoso e que me ajudou muito. Eu acho que essa peça ela foi se transformando, né, Eduardo? Eu fui me apropriando dela. Cada vez mais. É um espetáculo, na verdade, que eu tenho na mão. Daqui a pouco eu faço ele de novo e eu quero viajar com ele para Portugal, né, a gente. Então, é um prazer fazer os vilões e volta e meia revisitá-los, né? Aliás, Marcelo, muitas vezes quando se fala em monólogo, as pessoas acham que são produções de baixo custo, que não tem muita gente envolvida. E só o seu tinha mais de 40 pessoas, né, entre equipe de produção e criativa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que de tantas pessoas? Porque eu tinha uma projeção muito grande, era um espetáculo que necessitava disso, eu precisava de uma produção atrás que fosse... Depois, no dia a dia, isso não acontecia. Um espetáculo a gente viajava com 4 pessoas, né, Eduardo? 3, 4 pessoas. 4, 5, né? Mas para montar, sim, a gente precisa ter um acabamento bom, né? Eu queria que tivesse um acabamento digno do que um espetáculo bom para a plateia poder se sentir realmente prestigiada. Estamos fazendo um espetáculo de qualidade. Não só na atuação, como também na produção. Marcelo, voltando um pouquinho para o audiovisual, você fez um personagem polêmico, num certo sentido, amado por uns, odiados por outro.
por outros, que foi o Sérgio Moro. Como é que chamava o filme? A Lei é para Todos. Estou insistindo no patrulhamento, porque acho que é um tema que está muito em voga. Você sentiu, para este filme, para este personagem, algum patrulhamento da imprensa, da sociedade? Melhor não falar. Há um pouco, sim. Acho normal, como o mecanismo na série da Netflix também os atores foram patrulhados. Eu acho absurdo, acho que isso não tem que existir. Acho que em qualquer lugar do mundo, atores fazem personagens diferentes, um assassino, um herói, um vilão, e acho que não tem que existir esse tipo de coisa. Eu entendo também o patrulhamento, as paixões em relação à política são exacerbadas, eu acho normal ter isso também, mas eu acho que nós somos artistas, nós somos intérpretes. Então, não significa que você faça um personagem que você acredite nisso ou não. Acho muito feio um colega apontar o dedo para o outro colega. Eu acho muito feio. Nós somos chamados de classe, então nossa classe tem que ser unida. E, em alguns momentos, ela não é, e acho meio perverso isso. Falando em personagens especiais, você já trabalhou algumas vezes com o Luiz Fernando Carvalho. Você fez um seriado dele que, inclusive, ganhou o Emmy. Foi indicado ao Emmy. Foi indicado, né? Não perdemos no finalzinho. Mas estava quase lá. Estava quase lá. E você fez o Velho Chico, Carlos Eduardo, que você fala que é um personagem bastante especial, né? Queria saber como foi a preparação, né? Se o Sérgio Pena ou se você teve outro. Sim. E por que esse personagem é tão especial na sua carreira? Eu acho que esse personagem, primeiro, essa novela linda, né? Uma novela que é uma obra de arte, é uma novela que você via e... Era uma novela diferente, né? Eu vejo amigos que viam um pouco a novela, mas viam essa novela e falavam, cara, uma novela parecia cinema, parecia uma... Você não via que tinha um ator que estava mais ou menos naquela novela. A gente fez uma preparação de 3 meses de ensaios exaustivos. Para mim, foi um retrato do Brasil aquilo, porque foi muito nítido eu ver. Eu sou um cara que gosto de falar de política, você sabe como é que eu sou um cara ativo nesse sentido. De batalhar muito pela nossa classe, né? Eu acho que nós, enfim, a gente tem que correr atrás do nossa classe já é muito difícil fazer teatro no Brasil. Então, das nossas leis, a gente poder... Então, eu estive lá no Congresso e vi realmente que aquilo é um retrato do Brasil. Deputados que se falavam de oposição, brigando, depois combinando, vamos tomar um café, vai na minha casa ou na sua, não sei o quê. Um teatro, né? O cafezinho. Cafezinho, então um teatro. E tentei botar isso um pouco no Carlos Eduardo, acho que eu consegui, porque ele tinha aquela coisa de falar dele, aquele jeito todo, mas era um personagem radical, né? Ele era visceral, né? Ele terminou a novela falando com os cactos, né? Ele fazia o parlamento dele, era o deserto. Era não tinha mais com quem falar. Não tinha mais com quem falar, não tinha senadores, deputados, mas ele falava, senhoras e senhores, senadores, tinha um cacto ali, aí tinha um urubu, amigo, urubu, amigo, ele morrendo, né, caindo, e tinha uma coisa bacana que a gente não usava maquiagem. O Luiz Fernando não deixava a gente usar maquiagem, então, porque ele achava que tinha aquela coisa real, né, uma novela linda, linda, linda. A morte do vilão em Velho Chico, vamos ver um trechinho dessa cena, belíssima legal. Sequência, por sinal. Quero me salvar, aqui ó, tô pagando pela água, aqui ó. Enrosca ele, capinha, enrosca. Água. Água. Marcelo, seu último trabalho na TV foi o Pega-Pega da Cláudia Souto, né? Sim. E que era muito referendado em roubalheiras, roubando cofres, né? Você acha que ela se inspirou no Brasil e na realidade que nos cerca hoje? A novela chamava Pega Ladrão, né? Era um nome atual. Barata, eu tenho um pensamento muito claro, eu não tenho nenhum problema de expor isso, porque eu acho um absurdo. Eu acho que quando um agente público, quando ele comete um roubo, ele faz um roubo, por exemplo, foi roubado no nosso estado, no Rio de Janeiro, roubaram 320 milhões da saúde pública. O secretário de saúde,
preso. Quando um cara rouba isso, você imagina quantas pessoas morreram nos hospitais por causa disso. Então, assim, é um genocídio, você mata. Pessoas morrem nos hospitais. Então, assim, eu não acredito. Esse fisiologismo que os políticos têm de, à noite, lembro muito bem, isso foi uma coisa nítida, que eu acho que é bom falar para o Brasil todo. A gente está falando de mim, mas é bom a gente também aproveitar esse programa. Quando caiu o avião da Chapecoense, eles, na calada da noite, eles foram se reunir e falar, se abraçar e fazer uma emenda para se auto-anistiar os políticos. E a gente brigando nas redes sociais. Você é isso, apontando o dedo? Enquanto os caras estavam lá na noite. Peraí, eu vou aliviar você me alivia, hein? Assim, pô, não, né? Então você acha que o Pega-Pega, que a autora... A Pega-Pega também falou um pouco nisso. disso, né? Eu acho que o nosso trabalho também, a gente tem voz, né? O nosso trabalho é a gente poder falar através da nossa arte. Não a gente como eu, Marcelo, fulano de tal, expor, não. E hoje em dia eu só falo através da minha arte. Bem que eu estou falando aqui também, né? Então, tudo bem. Mas eu acho importante você ter voz e falar de coisas que eu acho que eu acredito. Eu acredito em pessoas boas, eu acredito no amor. Acredito no amor, cara. Acho que o amor salva, o amor é curativo, o amor em relação ao amor à arte, o amor às pessoas, a bondade. Eu acho que tudo isso nos salva. Marcelo, nós temos um vídeo aqui enviado pela internet sobre esse trabalho Pega-Pega. Não é bem um depoimento a seu respeito, é mais uma cobrança. Meu Deus do céu. Salve, Marcelo, meu parceiro, tudo bem? Você tá achando que eu tô vindo aqui pra falar bem de você, mas na verdade eu tô vindo aqui pra te cobrar uma pizza que você tá devendo pra gente, pra mim, pro Thiaguinho, pro João, os ladrões de Pega-Pega, desde que a novela começou. Dona Marieta deixou metade da herança dela pra mim. Não acredito. Que maravilha! Então, vamos marcar essa pizza pra eu poder falar o quanto eu te admiro pessoalmente, o quanto eu sou fã, o quanto você é um grande ator preciso e gente fina. Um beijo. Nanda Costa, amo essa mulher, é uma grande atriz, uma grande colega, realmente divertidíssima. A gente se conhecia pouco nessa novela, nos apaixonamos. A gente tem um grupo no WhatsApp que é Os Ladrões. Sou eu, João Baldesserini e o Thiago Martins, né, que eram os ladrões da novela. E estou devendo a pizza. Vou fazer, prometo. Desculpa. Marcelo, queria só voltar um pouquinho ali no Velho Chico, porque lá você perdeu um amigo, né, durante as filmagens, o Domingos Montanher. E como é que foi passar por esse momento tão difícil lá no set de gravação? Você tentou ir atrás dele de barco? Foi. Como é que foi tudo isso? Na verdade, a gente estava gravando uma cena e eu e Marcos Palmeira e soubemos, através do celular, que tinha acontecido um acidente. Quando a gente chegou na outra praia e no show Domingos, aí um senhor veio me cumprimentar, me abraçar, falou meus pêsames. Eu falei, caramba, a coisa não estava muito clara que tinha acontecido. Um acidente, mas não que ele tinha ido. Quando cheguei no hotel, aí sim eu vi, aí foi cena de terror, né? Então, mas é uma coisa muito... Quando você está perto da tragédia, Bernei, uma coisa que você não... A tragédia, ela te assola de uma maneira, né? Eu estava, no dia seguinte, tomando uma cerveja com ele à noite, né? Falando de projetos da vida, ele falando da vida dele, contando da família, um cara muito ligado à família. Então, foi uma coisa muito violenta, né? Você está mais com essas pessoas do que com a tua família, né? Então, é uma perda... É um cara realmente... Domingos Montanher é um dos grandes atores que esse país já teve, né? Um dos grandes colegas, assim, é uma coisa devastador. Não dá para te dizer. Inclusive, se eu começar a falar, então vamos, que é uma coisa bem complicada. É um devastador mesmo para todo mundo. Marcelo, você, a Alessandra mais nova, mas mais jovem, nós somos da mesma geração teatral, né? Onde grandes mestres nos abriram várias portas e que a gente tinha a presença feminina muito grande no cenário, na cena teatral nacional. Hoje eu sinto que isso, o teatro e a cena nacional dá espaço, abre mais espaços para todas as pessoas poderem participar, todos os profissionais, os novos, estudantes. Que recado hoje você dá e você imagina qual seria o início de uma carreira e uma trajetória artística para esses jovens que estão começando a carreira?
Eu acho a pergunta muito pertinente. Eu sempre vou parafrasear a Fernanda Montenegro, nossa diva, que ela fala: o que você indica para um ator que está começando? Ela fala: desista. Mas ela fala uma coisa interessante, né? Que é você está em casa, se aquilo for uma coisa atávica para você, realmente tiver febre, isso for vai, né? Você vai, insista bastante, erre muito. Um conselho que eu dou é que a tenacidade é mais importante que a vocação, entendeu? Que o talento. Seja tenaz, seja obstinado nisso. Por exemplo, na minha turma de teatro, ela tinha atores incríveis, né? 40 atores, assim. Só 2 continuaram a profissão. E tinha atores geniais, muito melhores do que eu na época. Então, mas por que se perderam no caminho, né? Por que não continuaram, né? Então, uma coisa que a gente pergunta, eu acho que essa tenacidade é muito importante, né? E leiam bastante, vejam todos os filmes, vejam as peças boas, as peças ruins também, é importante. Não vão ver esses infantis péssimos que eu vou assistir, realmente eu não indico. Mas acho que ler é muito importante ver. Hoje em dia a gente tem uma coisa, né? Frequentar teatro. Frequentar né? teatro Ir é ao muito teatro. importante. Ver, você poder fazer a comparação, entendeu, Eduardo? É muito importante para um ator jovem. Comparar. Fui ver essa interpretação, fui ver a outra. Peraí, por que essa tem melhor do que a outra, né? E reparar na vida. Eu acho que você também ter esse ouvido sobre a vida. Aqui, ó. Tem vários personagens aqui, tem várias pessoas, como eu falei, o jeito. A gente ficar muito ligado nas coisas que acontecem ao nosso redor. Deixar o ouvido aberto. Nossa televisão é muito forte, né? Então a gente realmente... Agora, eu digo para todo ator, né? Vai fazer teatro, né? Vai errar, vai... Você acha que o teatro é a escola principal? Sim, com onde certeza. Começa tudo para um ator? Eu virei um ator mais interessante por causa do teatro, Eduardo. Não foi na televisão que aí eu me descobri. Não, foi no teatro. O teatro me salvou. O teatro, eu estava gripado, eu ia para o teatro, eu melhorava. A gripe passava. O teatro cura. O teatro é curativo. Isso não é balela que eu estou falando. Isso é verdadeiro.